Shalom, queridos, leitura bíblica. Hoje, dia 28 de maio, nosso texto está no livro de Deuteronômio, capítulo 1. Estamos iniciando hoje Deuteronômio. Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel, da além do Jordão, no deserto, na planície de fronte do mar de Suf, entre Parã e Tofel e Labã e Azerote e de Zaabe. 11 jornadas há desde Horebe, caminho da montanha de Seir, até Cades Barneia. E sucedeu que, no ano 40º, no mês do 11º, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel, conforme tudo o que Yahvé lhe mandara acerca deles, depois que feriu a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei, da além do Jordão, na terra de Moabe. Começou Moisés a declarar esta lei, dizendo: Yahvé, nosso Deus, falou em Horebe, dizendo: Tempo bastante haveis estado neste monte, voltai e parti, ide à montanha dos amorreus, e a todos os seus vizinhos, e à planície, e à montanha, e ao vale, e ao sul, e à ribeira do mar, e à terra dos cananeus, e ao Líbano, até o grande rio, rio Eufrates. Eis que esta terra eu a dei diante de vós. Entrai e possuí a terra que Yahvé jurou a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que a daria a eles e à sua semente depois deles. No mesmo tempo, eu vos falei, dizendo: Eu sozinho não poderei levar-vos. Yahvé, vosso Deus, já vos tem multiplicado, e eis que já hoje em multidão sois como as estrelas dos céus. Yahvé, Deus de vossos pais, vos aumente, como sois ainda 1000 vezes mais, e vos abençoe, como vos tem falado. Como suportaria eu sozinho as vossas moléstias e as vossas cargas e as vossas diferenças? Tomai-vos homens sábios, inteligentes e experimentados entre as vossas tribos, para que os ponha por cabeça. Então vós me respondestes e dissestes: Bom é fazer a palavra que tens falado. Tomei, pois, os cabeças de vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os tenho posto por cabeça sobre vós, por capitães de milhares, capitães de 100, capitães de 50, capitães de 10, por governadores das vossas tribos. E no mesmo tempo, mandei a vossos juízes, dizendo: Ouvi a causa entre vossos irmãos e julgai justamente entre o homem e o seu irmão, e entre o estrangeiro que está com ele. Não atentareis para pessoa alguma em juízo, ouvireis assim o pequeno e o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for difícil, fareis vir a mim, e eu a ouvirei. Assim, naquele tempo vos ordenei todas essas coisas que havíeis de fazer. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e tremendo deserto que vistes, pelo caminho das montanhas dos amorreus, como Yahvé nosso Deus nos ordenara. E chegamos a Cades Barneia. Então eu vos disse: Chegados sois às montanhas dos amorreus, que Yahvé nosso Deus nos dará. Eis que Yahvé teu Deus te deu esta terra diante de ti. Sobe, possuía, como te falou Yahvé, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós vos chegastes a mim e dissestes: Mandemos homens adiante de nós para que nos espiem a terra e nos deem resposta por que caminho devemos subir a ela e a que cidades devemos ir. Pareceu-me, pois, bem este negócio, de sorte que de vós tomeis 12 homens, de cada tribo um homem. E foram-se, subiram a montanha, vieram até o vale de Escol e o espiaram. E tomaram do fruto da terra em suas mãos, e nolo trouxeram, e nos tornaram a dar resposta e disseram: Boa é a terra que nos dá Yahvé nosso Deus. Porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandado de Yahvé vosso Deus. Murmurastes nas vossas tendas e dissestes: Porquanto Yahvé nos aborrece,
e nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus, para destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também vimos ali filhos dos gigantes. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem temais, e Yahvé vosso Deus, que vai adiante de vós, por vós pelejará, conforme tudo o que fez convosco, diante de vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde viste que Yahvé teu Deus nele te levou, como um homem leva o seu filho, por todo o caminho que andastes, até chegardes até este lugar. Mas nem por isso crestes em Yahvé vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos achegar no lugar onde vos deveríeis acampar. De noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havíeis de andar, e de dia na nuvem. Ouvindo, pois, Yahvé a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: nenhum dos homens desta maligna geração verá esta boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Calebe, filho de Jefoné. Ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir Yahvé. Também Yahvé se indignou contra mim por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. Josué, filho de Num, que está em pé diante de ti, ali entrará. Esforça-o, porque ele a fará herdar a Israel. E vossos meninos, de que dissestes, por presa serão, e vossos filhos, que hoje nem bem nem mal sabem, ali entrarão, e a eles a darei, e eles a possuirão. Porém vós virai-vos e parti para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Então respondestes e me dissestes: pecamos contra Yahvé, nós subiremos e pelejaremos, conforme tudo que nos ordenou Yahvé nosso Deus. E armastes-vos, pois vós cada um dos seus instrumentos de guerra, e estivestes presentes para subir a montanha. E disse-me Yahvé: dize-lhes, não subais, nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porém, falando-vos eu, não ouvistes, antes fostes rebeldes ao mandado de Yahvé, e vos ensoberbecestes, e subistes a montanha. Os amorreus que habitavam naquela montanha saíram ao encontro, perseguiram-vos, como fazem as abelhas, e vos derrotaram desde Seir até a Horma. Tornando, pois, vós e chorando perante Yahvé, Yahvé não ouviu a vossa voz, nem vos escutou. Assim, em Cádiz estivestes muitos dias, segundo os dias que ali estivestes. Salmos, hoje os salmos de número 81 e 82. Cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza, celebrai o Deus de Jacó, tomai o saltério e trazei o adufe, a harpa suave e o alaúde. Tocai a trombeta na festa da lua nova, no tempo marcado para nossa solenidade, porque isto é um estatuto para Israel e uma ordenança do Deus de Jacó. Ordenou em José por testemunho, quando saíra contra a terra do Egito, onde ouviu uma língua que não entendia. Tirei de seus ombros a carga, as suas mãos ficaram livres do cesto. Clamaste na angústia e te livrei. Respondi-te do lugar oculto dos trovões. Provei-te nas águas de Meribá. Ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei. Ah, Israel, se me ouvisses, não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrarás ante um Deus estranho. Eu sou Yahvé teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca, e te encherei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. Pelo que os entreguei aos desejos do seu coração, e andaram segundo o seu próprio conselho. Ah, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve eu abateria os inimigos e voltaria minha mão contra os adversários. Os que aborrecem a Yahvé ter-se-lhe-iam sujeitado, e o tempo dele seria eterno. E eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel saído da rocha. Salmo 82.
Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e respirareis a aparência das pessoas dos ímpios? Defendei o pobre e o órfão, fazei justiça ao aflito e o necessitado. Livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse: Vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis, e caireis, como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois te pertencem todas as nações. Livro de Isaías, capítulo de número 29. Ai de Ariel, cidade de Ariel, em que Davi assentou o seu arraial. Acrescentai ano a ano, e sucedam-se as festas. Contudo, porei Ariel em aperto, e haverá pranto e tristeza, e ela será para mim como Ariel. Porque te cerquei com o meu arraial, e te sitiarei com baluartes, e levantarei trincheiras contra ti. Então serás abatida, falarás de debaixo da terra, e a tua fala desde o pó sairá fraca, e será a tua voz debaixo da terra como a de um feiticeiro, e a tua fala assobiará desde o pó. E a multidão dos teus inimigos será como o pó miúdo, e a multidão dos tiranos como a pragana que passa. Em um momento repentino, isso acontecerá. E a vé dos exércitos serás visitado com trovões e com terremotos, e grande ruído, e com tufão de vento, e tempestade, e labareda de fogo consumidor. Como o sonho e uma visão da noite será a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra Israel, como também todos os que pelejarem contra ela e contra os seus muros e a puserem em aperto. Será também como o faminto que sonha que está comendo, mas acordando sente a sua alma vazia, ou como o sequioso que sonha que está bebendo, mas acordando, eis que ainda desfalecido se acha, e a sua alma com sede. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte Sião. Tardai, maravilhai-vos, e folgai, e clamai, bêbados estão, mas não de vinho. Andam titubeando, mas não de bebida forte. Porque Yahvé derramou sobre vós um espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, os profetas, e vedou os seus líderes, os videntes, pelo que toda visão vos é como palavras de um livro selado que se dá ao que sabe ler, dizendo: Ora, lê isto. E ele dirá: Não posso, porque está selado. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: Ora, lê isto. E ele dirá: Não sei ler. Porque o Senhor disse: Pois eis que este povo se aproxima de mim e com boca e com lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que querem esconder profundamente o propósito de Yahvé, fazem as suas obras às escuras e dizem: Quem vos vê? E quem nos conhece? Vós tudo perverteis, como se o olheiro fosse o barro e a obra dissesse ao seu artífice: Não me fez, e o vaso formado dissesse do oleiro: Nada sabe. Porventura não se converterá o Líbano em um breve momento em campo fértil? E o campo fértil não se reputará por um bosque? Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas as verão os olhos dos cegos. E os mansos terão regozijo sobre o regozijo de Yahvé, e os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel, porque o tirano é reduzido a nada e se consome o escarnecedor. Todos os que se dão à iniquidade são desarraigados. Aos que fazem culpado ao homem em uma causa, os que armam laços ao que repreende na porta, e os que põem de parte o justo sem motivo. Portanto, assim dizia Yahvé, que remiu a Abraão:
acerca da casa de Jacó. Jacó não será agora envergonhado, nem agora se descorará a sua face. Mas quando vir a seus filhos a obra das minhas mãos, no meio dele, santificarão o meu nome, e santificarão o santo de Jacó, e temerão ao Deus de Israel. E os errados de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão doutrina. Amém? Vimos então os nossos textos de hoje. Em Deuteronômio, no capítulo 1, um grande resumo de tudo que o povo vinha passando em sua jornada. Moisés faz isso porque é uma nova geração, como eu já disse, aqueles que murmuraram, que contenderam, que se rebelaram, pereceram no deserto, e quem vai herdar a terra é uma nova geração. Como é importante o que esse povo faz. Passar, transmitir a sua história, os seus valores, a sua verdade de geração em geração, rememorando através dos relatos, trazendo à memória os feitos do Senhor. Isso é muito importante. A gente tem que aprender a ensinar contando a nossa história. Todas as vezes que o Senhor agiu e nos abençoou e nos livrou, nos protegeu, nos repreendeu, nos ensinou, precisamos contar essa história para as nossas gerações. E no Salmo 81, vimos que Deus fala que tem muito a oferecer, gostaria de livrar, gostaria de proteger, gostaria de cuidar, mas o povo não quis, virou as costas e se rebelou. O Senhor tem muito a nos oferecer, mas Ele não nos obriga a receber. Nós só vamos receber se nós quisermos participar da sua aliança. E aqui em Isaías 29, a gente vê aquele momento que o profeta diz também que Deus, anuncia, fala que ele gostaria de fazer pela nação, por Israel, o que ele pretende fazer, o que ele quer fazer, mas é a mesma situação, só vai receber os que não forem rebeldes. Então, se tem algo que a gente precisa mudar na nossa vida, é a rebeldia. Vamos orar? Pai santo, fiel, justo, maravilhoso, perfeito, nós te damos graças neste dia pelo teu amor, o teu zelo e a tua misericórdia. Clamamos a ti, ó Pai, regenera o nosso espírito e arranca de nós verdadeiramente a raiz da rebeldia. Ensina-nos a trabalhar forte na nossa alma, na nossa mente, para que não sejamos rebeldes, para que aprendamos a obediência e através dela possamos receber o melhor do Senhor. Te louvamos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Shalom.